Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do YouTube do The Playoffs e vamos falar de draft, né? A temporada de empolgação dos torcedores está no seu ponto quase máximo. Vamos falar dos 10 melhores prospectos que essa classe nos promete. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, ficam aqueles recados de sempre, né? Então, se você não segue o nosso canal, por favor, segue a gente, dá uma moral, deixa um like, um comentário. Eu quero saber se você concorda com o meu top 10. Não é de propósito, mas talvez tenha algum tipo de polêmica ali. E vamos começar conversando um pouquinho sobre algumas menções honrosas, né? Jogadores que acabaram não entrando no nosso top 10, mas tiveram algum tipo de destaque, tanto em mocks quanto na temporada passada. Então eu queria destacar primeiro dois cornerbacks, né, o Kelee Ringo da Universidade da Georgia e o Joe Porter Jr. lá de Penn State, né? São jogadores que mostraram bastante elementos interessantes, assim, algumas capacidades boas de cobertura. No Ringo me incomoda um pouco o fato de que parece que ele vai sempre para tentar uma interceptação e um cornerback não pode viver apenas disso. É legal, você rouba a bola, posiciona seu ataque geralmente uma posição boa de campo, né? Às vezes até consegue o touchdown, mas você não pode viver para isso, né? Então muitas vezes acho que acaba sendo prejudicada a cobertura dele justamente por causa disso. E no caso do Joe Porter Jr., eu acho que ele tem uma dificuldade de espelhar um pouco a rota do adversário, né? Então o adversário ele começa a desenvolver sua rota, vira para um lado e ele acaba tendo um pouquinho de dificuldade de acompanhar. Isso me deixou um pouquinho preocupado com ele, mas é um jogador que tem condições sim de se desenvolver e virar um bom defensor da NFL. Por fim, o único linebacker propriamente dito que a gente vai falar aqui é o Trent Simpson lá de Clemson, a Universidade de Clemson, né, os Tigers. É um linebacker bem moderno, né, que tem como primeiro ponto do jogo dele uma cobertura melhor do que o que se espera geralmente de um linebacker, né, nessa transição que a gente vive na posição. Eles têm que ser bons na marcação do passe hoje, não é só aquele linebacker tradicional, antigo, que focava na corrida. Então o Simpson ele pode oferecer isso, talvez seja uma chance bem interessante aí para os times da NFL tentar dar uma modernizada na sua defesa. Bora pro top 10 então, né? Vamos começar com a escolha de número 10 aqui do nosso ranking. A gente vai começar com o Luke Van Ness, o nosso defensive end lá de Iowa, né? E o Luke Van Ness é um jogador que tem crescido bastante nos mocks, muita gente colocando ele ali na escolha de Texas, né, na 12, ou então ali pro Philadelphia Eagles na 10. E a verdade é que o Luke Van Ness ele é um jogador em formação, e isso é uma coisa que eu vou falar algumas vezes aqui no vídeo. Tem alguns jogadores que eles não estão prontos, mesmo sendo uma escolha de primeira rodada, né? Então aquele jogador que é o plug and play, né? Você pega e ele já traz algum tipo de resultado, não vai ser algo tão fácil assim de se encontrar, apesar de ser uma classe que tem uma certa profundidade interessante no lado defensivo da bola. O Van Ness tem como os seus melhores momentos, na verdade, aparecendo dentro da linha, né? Então ele jogando como um defensive tackle, quando ele enfrenta um guard que em tese não consegue proteger tão bem contra o passe, ele conseguiu mostrar alguma vantagem. Então para pacotes específicos seria interessante ter ele como um jogador de rotação ali para sua linha defensiva, né? Ele alinhar como defensive end, se desenvolver na posição, mas em alguns pacotes de blitz ou de repente de terceiras descidas trazer ele para dentro para tentar enfrentar os guards pode ser uma boa escolha, uma boa alternativa aí para os times da NFL. Na escolha de número 9 aqui eu estou trazendo o Bryan Bresee, né, de Clemson, um outro defensive tackle, né, esse um puramente defensive tackle lá nos Tigers, que teve uma carreira bem interessante e mostrava muita força física, né, um jogador alto, conseguia às vezes ser totalmente disruptivo e quebrar o pocket praticamente sozinho, assim. Então teve uma carreira bem interessante lá em Clemson também. Acho que é um jogador que pode sim trazer algum tipo de pass rush interno que os times têm procurado bastante. A gente vê isso com muito sucesso lá no Kansas City Chiefs com Chris Jones, né? Então isso talvez seja um passaporte para subir algumas posições e sair ainda na primeira rodada, né? Muito se fala dessa classe de defensive tackles, não se tem exatamente um número 2 que seja um consenso. O Bresee pode roubar essa posição
posição sim, ser o segundo defensive tackle, talvez até o primeiro, dependendo do que acontecer com o Jalen Carter. Na escolha de número 8 a gente vai trazer versatilidade, né? Então eu vou falar de Brian Branch, o defensive back, vamos colocar ele assim, lá de Alabama, né? Então o jogador do Crimson Tide, ele mostrou muita versatilidade ao longo da sua carreira universitária. Ele alinhava muitas vezes como níquel, mas ele podia fazer em algumas oportunidades o cornerback tradicional, jogando outside, né, pertinho da sideline, e algumas boas vezes também jogando como safety. E eu acho que assim, para um coordenador defensivo que seja mais criativo contra o passe, você pode acabar encontrando muitas formas de utilizar o Branch, porque é um jogador que tem um QI elevado, né? O que me chama a atenção bastante positivamente em relação a ele é ter um tackle muito bem apurado. Então, como um jogador do Nick Saban, né? Qualquer jogador que esteja na defesa de Alabama vai ter um tackle bem apurado, ele é muito preciso, ele dá um tackle limpo, né? Então, ele realmente não vai perder essa habilidade na NFL. Eu acho que é um jogador bem interessante aí. Muita gente tem colocado ele lá no Washington Commanders e acredito que seria uma adição bem importante. Os times têm que começar a valorizar um pouquinho mais essa posição de nickelback, né? O cornerback deslocado para a posição de do slot receiver ali, e eu acho que com pacotes um pouquinho mais modernos, mais inteligentes, ele pode rotacionar e fazer várias funções dentro do campo e aí oferecer muito mais para um coordenador defensivo que consiga explorar as melhores qualidades dele. Na posição de número 7, eu vou trazer um companheiro do Brizee, né? Lá de Clemson também, o Myles Murphy, né? Um jogador que chamou bastante atenção nesse processo pré-draft, né? Ele tem uma fisicalidade interessante, consegue abrir uma distância boa do offensive tackle, um bom trabalho de mãos e ele não desiste da jogada, né? Uma qualidade que eu particularmente valorizo bastante. Vi isso no Luke Van Ness, vi no Brian Brizee e vejo também no Myles Murphy. Acho que é uma qualidade mesmo que um defensor tem que ter. Ele não pode desistir nunca, porque quanto mais qualificado for um jogador do ataque, mais possibilidade ele pode trazer de fazer algum tipo de movimento e mudar de direção. Então você não pode desistir da jogada em momento algum. O Myles Murphy é um jogador cotado ali entre a escolha 15 e a 31, e acho que ele vai acabar caindo no colo de uma das equipes que foi para a pós-temporada, por conta do board em si, da forma como as coisas estão se desenhando, e tenho certeza que ele vai ser uma adição muito interessante. Mas Murphy em Buffalo seria algo bem legal para a gente ver ele aprender um pouquinho com o Von Miller antes do Von Miller encerrar a carreira e de repente ele assumir lá o edge lá na cidade dos Bills. Na posição de número 6 é um jogador que me fascinou nesse processo pré-draft. É o Kalijah Kancey lá de Pittsburgh, um defensive tackle saindo de Pittsburgh. Eu sei, você pensa em Aaron Donald, não dá pra gente comparar ninguém com Aaron Donald, então não vamos fazer isso com um calouro. Esse jovem jogador, ele é realmente uma força da natureza. É incrível como ele conseguia simplesmente atravessar linhas ofensivas adversárias. Vi lances em que ele tinha double team, né, 2 jogadores da linha ofensiva saindo para bloquear ele, e ele bem no centro dos dois, e mesmo assim, com um bom trabalho de mãos, ele conseguia bater, sair por fora desses jogadores, e às vezes na força bruta mesmo, ele abaixava a cabeça, virava um pouco o corpo, né, que é a técnica que ele vai ter que utilizar. Então ele joga o ombro para dentro e sai no meio dos dois e acaba saindo lá pressionando ou até mesmo derrubando o quarterback. Então o trabalho que o Kancey vem fazendo foi realmente surpreendente nesse processo pré-draft. Acho que ele vai ser um jogador que vai contribuir desde o ano 1. Aqui a gente já não está falando de um jogador que precisa ser trabalhado. Como um jovem jogador, obviamente, ele pode evoluir, ele tem qualidades que ele pode transformar em ainda melhores, mas esse é um jogador que a gente vê como um titular absoluto desde o dia 1, né? Um jogador cotado para sair até cedo ali, escolha 12, 13, por ali. Não me surpreenderia se ele fosse uma escolha de top 15, acho que merece, inclusive, tem qualidade para isso, e o Kancey ele vai fazer muito sucesso assim na NFL. Na escolha de número 5 e abrindo os 5 principais prospectos da defesa para essa classe de 2023, vem o que pode parecer uma polêmica para você, mas eu vou justificar. Eu vou colocar aqui o Jalen Carter, né, o defensive tackle de Georgia, bicampeão nacional, de longe o melhor jogador do draft para mim, é o melhor jogador do draft entre todos, né? Talvez você possa abrir uma discussão ali com o Bijan Robinson, né, o running back sensacional, mas para mim o Jalen Carter ele é de longe sim o melhor jogador. Então por que ele não é o número 1, né? O Jalen Carter tem muitos problemas de personalidade, vamos colocar assim, né? Já teve envolvido em situações com a polícia durante o processo do draft, teve problemas de peso no seu Pro Day. É um jogador que
muito se fala que talvez ele não tenha as características mentais para jogar na NFL. Né? Eu venho estudando os prospectos e aí eu vi que muito se fala dentro da Universidade da Georgia que ele sentiu muita falta do Nakobe Dean e do Jordan Davis, né? 2 jogadores que eram centro da defesa de Georgia no ano anterior e acabaram ambos sendo selecionados pelo Philadelphia Eagles. Naturalmente, se imagina que os Eagles possam selecionar ele e esses jogadores acabarem virando mentores dele, cobrando presença em treino, cobrando cuidado com peso, estudo, né? Porque eles tinham esse trabalho na Universidade de Georgia quando estavam lá e isso acabava influenciando positivamente Jalen Carter. Eu coloco ele aqui como número 5 porque um jogador que quer ser profissional ele não pode ter a necessidade de outros jogadores atuando como se fosse praticamente babá dele e cuidando se ele está se alimentando direito. Eu acho que isso é um compromisso que ele tem que ter e um jogador profissional tem que ter essa mentalidade. Como hoje esses jogadores de primeira rodada eles têm que ter essa mentalidade, né, de um profissional mesmo. O Jalen Carter acaba caindo, eu não sei quanto tempo ele vai estar disponível, eu não sei as escolhas que ele vai fazer. Pelo jogador que eu queria muito ver ele jogando no meu Las Vegas Raiders, mas acho que seria um perigo para ele e para a sociedade se ele caísse na cidade de Las Vegas, né? Então vamos ver para onde vai. Jalen Carter é uma das grandes histórias do draft, sem dúvida nenhuma. Na posição de número 4 nós vamos trazer o Tyree Wilson de Texas Tech, né? O Ed que é fisicamente muito privilegiado, né? Comparando com os jogadores de ataque desse draft, você pode tratar ele mais ou menos como o Anthony Richardson, né? O QB de Flórida, que falam muito das capacidades físicas e na parte técnica o Tyree ele fica devendo, mas eu boto ele como número 4 dos defensores do draft porque acredito que ele possa ser um trabalho de médio prazo que dê muito resultado. E aqui eu vou fazer uma comparação lá com o Rashan Gary, do Green Bay Packers, né, que saiu da Universidade de Michigan. Ele não teve uma grande contribuição no seu ano 1, melhorou um pouco na reta final do seu ano 2 e no ano 3 ele virou o principal edge lá dos Packers. Eu sei, a gente quer tirar um jogador da universidade que ele já traga 12, 15 sacks naquela temporada. Isso não necessariamente vai acontecer todo ano e acho que o Tyree Wilson ele tem as ferramentas físicas e mentais, diferente do Carter, para se desenvolver como um grande jogador e para contribuir efetivamente para o seu time. O Tyree tem variado bastante nos mocks, né, entre a escolha número 5 e a 15. Acho que ele vai estar mais próximo da 5 do que a 15 em si, mas gostaria de ver ele num local em que tivesse um bom treinador para desenvolver essas qualidades nele, né, já que ele tem os atributos físicos e tem alguma capacidade de pass rush já ali apta nele. Seria legal alguém polir isso e transformar ele num verdadeiro edge rusher dominante na NFL. Acho que ninguém melhor que o Pete Carroll fazendo isso, então ele na escolha número 5 ali do Seattle Seahawks seria bem interessante. A minha escolha de número 3, e já abrindo nosso pódio da nossa brincadeira aqui de selecionar os 10 melhores defensores do draft, eu vou colocar o cornerback de Oregon, o Christian Gonzalez, né, um jogador que tem uma altura bem interessante para a posição, um bom peso, consegue fazer marcações tanto em individuais quanto em coberturas de zona, né, um jogador que consegue buscar e alongar o campo, uma qualidade bem interessante até para aplicar tackles, não tem aquele medo que alguns corners na universidade têm de entrar na sujeira, bater de frente com o running back, bater de frente com o wide receiver, né, que o corner ele tem que muitas vezes entrar nesse tipo de disputa. E o Christian Gonzalez é um jogador realmente muito, muito, muito interessante. Ele tem tudo para virar um cornerback número 1 na NFL, um cornerback que vai ser um dos centros do seu time. E aí a única coisa aqui que me chama um pouquinho de atenção negativa nele é que às vezes parece que ele não tem uma indignação natural de um defensor na liga. Me chama a atenção positivamente os defensores que eles se incomodam se eles são dominados. E o Christian Gonzalez parece que ele se afeta negativamente se ele é dominado por um wide receiver, né? Então não adianta você dominar um jogador por boa parte da partida, ele pula no segundo andar, faz uma recepção e aí você desaparece, você é engolido pelo seu recebedor depois dessa jogada, porque ele foi dominante em uma delas contra você, né? Uma das grandes capacidades da NFL de um defensor de qualidade é ter uma memória curta. Então você acertou, esquece para tentar acertar de novo, você errou, esquece porque agora você tem que acertar. Memória curta é uma grande qualidade para um defensor de elite. Acho que o Christian Gonzalez tem que desenvolver isso para atingir um nível realmente alto entre os profissionais. Mas está cotado ali também para sair desde a escolha número 3 do Arizona Cardinals,
que eu acho que ele vai trocar, para ser bem sincero, mas desde a escolha número 3 até a escolha de número 10, 11, Christian Gonzalez deve estar nesse range aí, provavelmente vai ser um cornerback número 1 em breve. No número 2, se você acompanha o The Playoffs já há algum tempo, sabe que eu falo muito sobre defesas, sabe que eu gosto muito de eleger ali 1 ou 2 jogadores defensivos em cada draft, e sabe que eu sofro muito porque a maioria deles acaba nos meus rivais de divisão, né? Mas acredito que neste ano isso não vai acontecer, e acredito que há uma grande chance do meu queridinho neste draft sair justamente para o meu time, né? Eu tô falando de Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, que mostra uma agressividade quase reprovável na NFL atual, né? Você bater de verdade na NFL atual é quase reprovável, mas o Witherspoon não tá nem aí, ele realmente é muito agressivo. Tem uma leitura espetacular para um defensive back saindo da universidade. Muitas vezes ele dropava em cobertura, via que era um screen pass, explodia na direção do running back e batia com bastante força, derrubando o running back, que naturalmente são maiores que cornerbacks, né? Então me chama muita atenção essa capacidade de leitura, essa capacidade de explodir em direção ao tackle e entrar firme mesmo. É um jogador que ataca bem a bola, ele tem uma agressividade inteligente e mostrou acho que uma boa desenvoltura ao longo do tempo dele lá em Illinois. Então tô bem empolgado para ver o que esse jogador vai virar na NFL. E tô torcendo que seja talvez uma escolha ali para os Raiders na escolha de número 7. Devon Witherspoon parece sim ter um sucesso interessante pela frente. Claro, né, se a liga não ficar marcando faltinha por todo o tackle que for um pouquinho acima da força ideal, segundo eles, né. Na escolha de número 1, você já sabe, eu já sei, todo mundo já sabe, só pode ser um nome, né, depois de tudo isso que a gente trouxe. Will Anderson, de Alabama, né, o Edge de Crimson Tide, que eu comparo muito pelo tipo físico, pelas habilidades saindo do college, eu comparo muito ele ao Micah Parsons, né? É uma comparação ousada de se fazer, eu sei, mas eles realmente, um me lembra muito ao outro, né? O Micah Parsons teve a sorte de cair lá no Dan Quinn, que eu brinco, né, que salvou a carreira dele, né? Ele como linebacker talvez não desse certo, virou um edge de elite na liga, e eu acho que o trabalho vai ter que ser parecido, né? A gente vai ter que colocar o Will Anderson na posição de edge e deixar ele simplesmente patrolar os offensive linemen adversários. Talvez também não seja um jogador para anotar 15 sacks no seu ano 1, mas dependendo de onde cair, ele tem boas chances de virar o rosto de uma defesa, de virar o centro de uma defesa, o grande líder, para que essa unidade inteira consiga produzir num nível mais interessante. Ele está sendo mocado ali, colocado na posição de número 3 para o Arizona Cardinals, que se mantiver, né, se ele mantiver escolhendo na número 3, deve sim ir com o Will Anderson, justamente porque perdeu Chandler Jones, um dos maiores edges da história da franquia, e perdeu J.J. Watt, né? Então são duas figuras muito fortes que ali a linha defensiva, os edges perderam. Então muito possivelmente a gente vai ver o Will Anderson jogando pelos Cardinals na próxima temporada. Mas é isso aí então, minha gente. Por favor, comenta aqui embaixo, diz aí se você concorda comigo, o que você espera do Jalen Carter, é uma das grandes dúvidas, né? E se você prefere o Christian Gonzalez ao Devon Witherspoon, por quê? Né? Muita gente coloca isso, eu particularmente prefiro o CB de Illinois, mas eu quero saber o que você pensa. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.